caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a eleição de Alexander Stubb para a presidência da Finlândia, um político publicamente anti-Putin e que se elegeu com a promessa de não dialogar com a Rússia até o fim da invasão da Ucrânia. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade, e só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu? Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a MoveOn resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a MoveOn é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Neste domingo, 11 de fevereiro, a Finlândia elegeu Alexander Stubb para a presidência do país em uma eleição muito concorrida, com Stubb vencendo com 51,6%, com o seu adversário, Pekka Haavisto, alcançando 48,4% dos votos. Foi a primeira eleição presidencial após a entrada do país na OTAN, com a aliança e outros temas relacionados, como a Rússia de Vladimir Putin e a invasão russa da Ucrânia, dominando a campanha e os debates. Alexander Stubb é uma figura bem conhecida no cenário político finlandês, tendo exercido o cargo de primeiro-ministro entre junho de 2014 e maio de 2015, e o importante Ministério das Finanças entre maio de 2015 e junho de 2016. Durante a campanha, Stubb adotou uma postura no estilo linha dura com relação à Rússia, com isso ficando bem evidente no seu discurso da vitória, ao garantir que não haverá qualquer tipo de contato ou comunicação com Putin e o governo russo enquanto estiver decorrendo a invasão da Ucrânia. Após a entrada da Finlândia na OTAN, a Rússia iniciou uma forte pressão contra aquele país, lançando contra as fronteiras finlandesas milhares de imigrantes ilegais vindos de países tão distantes como o Iraque e até mesmo da Somália. Todo esse fluxo artificial migratório obrigou a Finlândia a fechar, em dezembro de 2023, todos os postos fronteiriços com a Rússia. Para a Finlândia, trata-se daquilo que se costuma chamar de guerra híbrida, com Putin fazendo com a Finlândia aquilo que Lukashenko faz com a Polônia há muitos anos, lançando milhares de imigrantes contra um país adversário com o objetivo de pressionar e colapsar os seus serviços sociais. Stubb não só aprovou a decisão do presidente anterior, como prometeu manter as passagens fronteiriças com a Rússia fechadas por tempo indeterminado. Durante a sua campanha, em relação à entrada da Finlândia na aliança, ele disse que durante décadas o seu país esteve se preparando para a Rússia e que agora estão finalmente prontos. Mas por que os finlandeses encaram a Rússia dessa forma, ao ponto de elegerem um político que se diz 100% anti-Putin? A Finlândia e a Rússia tiveram uma relação sempre muito conturbada ao longo da história. Até o século XIX, a Finlândia esteve inserida no Império da Suécia, um império que no seu apogeu no século XVII foi um dos maiores e mais poderosos da Europa. No entanto, no início do século XIX, após a Suécia ter sido derrotada pela Rússia czarista, a Finlândia passou para controle russo, nascendo em 1809 o chamado Grão-Ducado da Finlândia. Durante o período de controle russo, os finlandeses, apesar de gozarem de alguma autonomia, eram vassalos do Império da Rússia, obrigados a contribuições compulsórias que envolviam até mesmo homens para lutar nas guerras do czar. Tratava-se de uma situação, obviamente, muito desagradável e por isso, em 1917, com a Rússia mergulhada no caos no âmbito da Revolução Bolchevique, os finlandeses se aproveitaram da situação e declararam independência. Apesar de Lenin ter reconhecido a independência finlandesa, algumas questões fronteiriças não ficaram totalmente resolvidas, com Stalin usando essa desculpa para, em 30 de novembro de 1939, atacar a Finlândia naquela que ficaria conhecida como a Guerra de Inverno.
Após a rápida vitória alemã sobre a Polônia em setembro daquele ano, Stalin queria mostrar ao mundo que ele também era capaz de alcançar vitórias fáceis, lançando mais de 400 mil soldados contra o exército finlandês, que naquela época não tinha mais de 120 mil homens. Apesar da gigantesca superioridade numérica e tecnológica, com os russos empregando milhares de blindados e aviões, ao passo que os finlandeses não tinham blindados, combatendo em esquis e em trenós puxados por renas, a primeira vaga soviética de ataque foi totalmente massacrada pelos finlandeses, com Stalin sendo obrigado a lançar cada vez mais homens em um autêntico moedor de carne. Em março de 1940, após 3 meses de guerra, Stalin já tinha lançado mais de 750 mil homens contra os finlandeses, perdendo mais da metade, com 380 mil militares soviéticos sendo mortos ou feridos. No entanto, a Finlândia, isolada e sem apoio internacional, foi obrigada a se render, cedendo a Stalin alguns territórios no sul, na região de Leningrado. Pouco mais de 2 anos depois, em junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética na Operação Barbarossa, a Finlândia viu nisso a oportunidade para reaver o controle das regiões perdidas para Stalin, iniciando, em 25 de junho daquele ano, a chamada Guerra de Continuação. Mas, apesar de um avanço inicial muito forte, que deu de volta aos finlandeses o controle sobre as regiões perdidas em 1940, em 1944 os alemães foram expulsos da União Soviética, obrigando a Finlândia, em setembro daquele ano, a assinar um armistício com Stalin e a declarar guerra contra a Alemanha, com os finlandeses expulsando 250 mil soldados alemães que estavam firmemente entrincheirados no seu território. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, Stalin, bem ciente do espírito combativo dos finlandeses, atuou com prudência, oferecendo à Finlândia total autonomia interna, desde que se mantivesse neutra na Guerra Fria. E de fato foi isso que aconteceu, e a Finlândia, bem ao contrário de outros países nos quais a União Soviética entrou, como a Polônia, conseguiu se manter livre da influência soviética, com os finlandeses se recusando por diversas vezes a entrar para a OTAN. Isso só mudou após a invasão russa da Ucrânia em 2022. Antes daquela invasão, as pesquisas de opinião mostravam claramente que os finlandeses não queriam entrar para a OTAN. Mas assim que Putin invadiu a Ucrânia, a opinião popular mudou radicalmente, com a maioria da sociedade finlandesa passando a apoiar a entrada do país na aliança. Para os finlandeses e os seus vizinhos suecos, se Putin tinha invadido a Ucrânia com desculpas esfarrapadas, a Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.350 quilômetros com a Rússia, também poderia ser invadida. Com isso tendo sido determinante para os finlandeses decidirem abandonar a sua política de não alinhamento iniciada em 1945. Durante décadas, os finlandeses estiveram sempre bem cientes de que a Rússia poderia atacar a qualquer momento, com isso moldando totalmente a doutrina militar finlandesa, construída com base na premissa de que, se houver uma guerra, essa guerra virá da Rússia. Essa mentalidade moldou várias gerações de finlandeses, como foi o caso da geração do presidente eleito Alexander Stubb. Os avós de Stubb lutaram contra os soviéticos nos anos 30 e 40, e ele e os seus pais viveram assombrados durante a Guerra Fria pelo fantasma de uma possível nova invasão soviética. Por isso, agora, em 2024, após Putin ter mostrado a sua verdadeira face e as suas reais ambições expansionistas, a Finlândia está fazendo a sua parte para proteger a sua soberania e liberdade frente à Rússia, com a eleição de Alexander Stubb, um político que se declara ser 100% anti-Putin, demonstrando claramente o empenho finlandês nisso. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias.
Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.